Mensagem de hoje: o machado perdido. Graça e paz, queridos. 2 Reis, no capítulo 6, versos de 1 a 6, título da mensagem hoje: o machado perdido. Vamos lá, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Até aí só. Curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é santa. Nós sabemos, meu Deus, que ela não é de particular interpretação. Por isso nós pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito nos conduza. Nós estamos aqui admitindo a nossa insuficiência, Senhor. Nós estamos aqui admitindo, meu Deus, que nós não somos ninguém à altura, meu Deus, da Tua palavra. Nós precisamos do Teu Santo e Bom Espírito para que possa nos conduzir e nos guiar. Pai, nós temos absoluta certeza que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso, dá-nos, meu Deus, um espírito humilde, dá-nos um coração aberto e dá-nos um espírito iluminado. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre todos aqui, que não haja ninguém, Senhor, nem coisa alguma que atrapalhe, meu Pai, a palavra de Deus penetrar nos corações. Nenhuma pessoa seja usada pelo diabo, meu Deus, para poder tirar a atenção de quem quer que seja, mas todos nós, meu Senhor, possamos estar com os nossos pensamentos cativos a Ti, para a honra e a glória do Teu nome, e assim sairmos abençoados. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos aqui já viveram a experiência triste de perder ou danificar alguma coisa importante que não era seu, alguma coisa que era emprestado? É um sentimento terrível quando você pega algo emprestado e de repente então isso é destruído, é perdido, isso de alguma forma se destrói. É um sentimento muito ruim, é uma tristeza dupla, porque afinal de contas você tem a dor de ter estragado algo que era importante e também o constrangimento de ter que explicar para a pessoa de quem você pegou isso, que você estragou, que você perdeu, que você de alguma forma danificou, não é? Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui, de você pegar, por exemplo, uma furadeira, não é? Você quer fazer um furo na sua casa e tal, aí quando você vai fazer, liga na tensão errada, a bichinha sai aquela fumacinha, você fala assim: ai Deus do céu. Não é? Ou então você vai num casamento, mulheres fazem muito isso, né? Aí pede um vestido emprestado, aí quando coloca, tá tudo certo, tá na festa, de repente vai se agachar para pegar alguma coisa, o vestido rasga, e daqui a pouco você tem que explicar isso para quem você pediu emprestado, que você danificou, estragou o vestido de alguém. Quando é furadeira e vestido ainda vai, não é? O pior é quando é ainda algo mais caro. Você pega um carro porque você precisa, vai fazer algum tipo de trabalho, e aí então você acaba batendo com o carro de outro, e aí fica bastante complicado, não é? É um constrangimento muito grande. E hoje, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem para todos aqueles que querem recuperar uma ferramenta que um dia perdeu. Uma ferramenta que Deus te deu, uma ferramenta que Deus te emprestou, mas de que alguma forma ela se destruiu, ela se perdeu, ela se danificou, ela foi jogada no Rio Jordão de alguma forma, não é? Eu vejo a vida do profeta Eliseu, um profeta bastante estranho, não é? Porque os seus milagres eram milagres bastante estranhos. São os milagres mais esquisitos que tem na Bíblia Sagrada. Eu acho que não tem profeta que tenha tantos milagres esquisitos como o profeta Eliseu.
Por exemplo, para você ter uma ideia, por exemplo, houve um tempo em que ele estava numa cidade e as águas dessa cidade se tornaram amargas, a fonte se tornou amarga, não dava para beber, a água não era mais potável. E aquela cidade estava a ponto de morrer, porque não existe nos tempos bíblicos cidade que viva sem uma fonte de água. E Eliseu então, ele pegou um prato, encheu de sal e falou assim: onde fica a fonte da água? E mostraram então aonde a água brotava, e ele pega aquele prato com sal e joga na água, e a água então se torna boa de novo. Não é um milagre bastante estranho? São milagres bastante esquisitos. Tem um outro interessante, que a Bíblia fala que o profeta Eliseu, ele deveria ser assim, calvo ou careca, não é? E tinha uns garotos que começaram a tirar sarro dele, e dizer: ô careca, ô careca, ô calvo. E de repente Deus levanta umas ursas e dá contra aqueles garotos, e pelo texto, se eu não me engano, foram 42 garotos que morreram na mão das ursas. Então você veja como é sério esse negócio de chamar o pastor de barrigudo, de chamar o pastor de barbudo. É uma coisa complicada, você pode se dar mal nessa. Há milagres, meus irmãos, que a Bíblia fala, por exemplo, de uma viúva que tinha 2 filhos, e ela não tinha mais nada para comer, estava a ponto de morrer, os seus filhos serem vendidos para poder pagar a dívida, e ela mesma ser levada como escrava. E a Bíblia fala que ele entra naquela casa daquela mulher e pergunta se ela tinha alguma coisa em casa. Ela fala assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. Então ele manda pedir vasilhas por toda a vizinhança, e a Bíblia fala que depois de pegarem todas quantas forem as vasilhas possíveis pegar, a Bíblia fala então que ele diz que o azeite da botija não ia acabar. E enquanto foi enchendo todas as vasilhas, todas elas, até a última, quando cessou-se as vasilhas, cessou-se o azeite, e aquela mulher então pôde viver da venda do azeite, porque o azeite era um material muito precioso nos tempos do Antigo Testamento. A Bíblia fala também de uma sunamita que hospedava o profeta, e ela e seu marido não tinham filhos, e era o maior desejo da vida dela ter um filho, e o profeta então prometeu para ela que ela teria filhos, e não demorou muito, ela engravidou, e depois do prazo de 9 meses, ela concebeu, o filho cresceu, foi a alegria de sua casa, mas depois de um certo tempo, a Bíblia fala que o menino teve um mal súbito, e ele morre. E ela manda chamar o profeta e reclama: você pediu a Deus um filho para que ele morresse agora na tenridade, depois que nós nos afeiçoamos, depois que nós nos apegamos, ele morre. É desse jeito que você quer fazer? É assim que Deus quer nos tratar? Ele dar o filho para depois nos tirar? E Eliseu então falou assim: não, calma, nós vamos fazer o menino viver. E deita por cima do menino, e a Bíblia fala que ora naquela posição esquisita, e a Bíblia fala que o espírito volta à criança, e a criança é ressuscitada. A Bíblia fala, por exemplo, de um milagre interessante, que quando eles estavam reunidos como uma espécie de escola de profetas, e tinha um cozinheiro que não era assim um master chef, era um cozinheiro amador, foi preparar a comida. Ele colheu lá algumas ervas que eram ervas venenosas, colocou na panela, fez a comida, e quando colocou o prato na mesa e todo mundo foi servido, alguém que reconheceu aquela erva venenosa falou assim: a morte na panela. E a Bíblia fala que Eliseu, ele não se assustou, ele pegou um pouco de farinha, jogou na panela e falou assim: agora pode servir, porque a morte foi tirada da panela através da farinha que foi lançada. Se fosse lá no norte, né, onde meu pai é, lá do Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Norte eles dizem que a farinha, ela engrossa aquilo que é fino, ela esfria aquilo que está quente, ela aumenta aquilo que é pouco, mas Eliseu ensinou mais uma coisa, ele fala assim: olha, a farinha também tira a morte da panela. Há milagres assim dos mais estranhos, mais esquisitos. Até mesmo depois de morto, a Bíblia fala que estava sendo levado um cadáver para ser enterrado, 2 homens estavam levando um cadáver, e de repente, eles viram uns salteadores, uns ladrões, e eles perceberam que esses ladrões iam saqueá-los, e eles então o que fizeram? Deixaram o enterro para lá, jogaram o corpo numa ribanceira, aquele corpo correu, foi rolando, caiu na cova de Elias, e quando tocou nos ossos de Elias, a Bíblia fala que ele ressuscita, ele sai da cova, ele vê os ladrões vindo, e ele também sai correndo. Milagres esquisitos demais. Quando você olha esse texto, também tem a história desse machado que cai na água e se perde. Tudo começa quando um dos alunos do profeta Eliseu, ele percebe que a escola onde eles estão
é também o lugar onde eles se acomodam, eles dormem todos ali. É um lugar muito apertado. Diz o versículo 6, capítulo 6, versículo 1: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. E essa percepção da acomodação, meus irmãos, apertada, levou então à necessidade de construir ali um lugar mais amplo. E aqui nós temos, meus irmãos, um detalhe interessante dessa história, porque nada na vida cristã acontece sem a gente sentir esse senso de insatisfação, de incômodo, de aperto. Quando nós temos essa sensação, então nós buscamos soluções, nós buscamos alternativas, nós buscamos de forma a resolver o problema. Enquanto a insatisfação não vem, nós não temos o sentimento de querer crescer, se desenvolver, nós não temos nenhum interesse de seguir em frente, nós muitas vezes nos acomodamos. O maior obstáculo de uma obra é a sua acomodação. Muitos crentes se acomodam onde estão, não passam de certo ponto, não avançam, não dilatam, não aumentam, não crescem, e isso pode acontecer em todos os âmbitos, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito profissional, em todos os âmbitos, inclusive no âmbito ministerial. E a primeira lição que os alunos de Eliseu nos ensinam é que nada se faz sem insatisfação. Você precisa sentir a necessidade de algo maior. Você precisa sentir a incomodação. Você precisa sentir o fato de você estar sofrendo aperto para então você tomar uma atitude. É desse jeito que acontece em todos os âmbitos da vida, inclusive no espiritual. Um outro detalhe importante na narrativa é que eles teriam que mudar de lugar, mudar de ambiente. Nós vamos até o Jordão. Nós vamos montar agora a nossa escola à beira do Jordão. E isso, meus irmãos, eles tinham que fazer uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros, e tinham que mudar de lugar, não era mudar de quarteirão, e muitas vezes a obra de Deus só avança quando nós abrimos mão da nossa zona de conforto, daquilo que nós estamos acostumados. Poucos são aqueles que querem pagar o preço de deixar o lugar onde sempre estiveram, onde conhecem todo mundo, aonde todo o lugar é dominado por ele. Muitos são aqueles que muitas vezes deixam de crescer justamente por esse fato. Algumas pessoas não querem perder as amizades que fizeram, já estão acostumados no grupo, o grupo está lá tão unido, tão gostoso, para que dividir, não é? E às vezes é importante que isso aconteça. Uma outra questão interessante, meus irmãos, é que havia um trabalho para cada aluno. No versículo 2 diz assim: tomemos cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar em que habitemos. Não era para um cortar a viga e o outro ficar olhando e dando palpite. Todo mundo tinha que meter a mão na massa, todo mundo tinha que pegar um machado. Havia uma viga para cada um fazer, havia trabalho para todos. Não havia lugar para desocupado naquela obra. Todo mundo era responsável por uma viga. Todo mundo era responsável por uma viga. Você está cortando uma viga, e aí de repente vem um desocupado e começa a ficar dizendo para você: por que você não corta desse jeito? Por que você não faz assim? Ah, por que você não faz assado? Ah, por que você não corta ali? Por que você não corta aqui? Por que você não faz o chanfro assim? A pior coisa que existe na vida, meus irmãos, é quando você está trabalhando e vem alguém que está desocupado falar a respeito daquilo que ele mesmo não está fazendo. Quando alguém está cortando a sua própria viga, não tem tempo para ficar dando palpite na viga dos outros. Às vezes, existem alguns tipos de trabalho dentro da igreja, não é? E aí são feitos por alguns. E aí depois que chegam aqueles que não fazem, eles falam assim: ah, eu não gostei muito do jeito como ficou as mesas não. Ah, eu não gostei como que ficou as frutas. Ah, pinta a igreja, não é? Aí vem aquela mutirão, vai pintar a igreja, depois: ah, eu não gostei muito da cor não, essa cor não achei muito legal. Ah, eu achei que ali está meio sujo, parece que não pintaram direito ali. Já viram isso? Você veio ajudar? Você veio participar? Você pôs a mão na massa? Você segurou o machado? Então o que você está dando palpite? Tem uma viga para cada um. Existe um trabalho para todos. Todos precisam estar envolvidos. Todos precisam estar trabalhando. Todos precisam. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meus irmãos, é não ouvir conselho de quem não está trabalhando. Quando a pessoa não está trabalhando, não adianta vir me dar conselho. Porque se ela não estiver, eu não aceito. Não adianta. O que você está fazendo pela obra? Aonde você está incluído? Aonde você está inserido?
Qual é o teu trabalho, a tua função? Ah, eu não faço nada. Então, irmão, procure alguma coisa para você fazer. Aí depois a gente pode conversar. É muito complicado você lidar com gente que muitas vezes sabe palpitar, mas não sabe trabalhar. Difícil isso. A próxima cena do nosso texto, meus irmãos, mostra um grupo de homens à beira do Rio Jordão, trabalhando arduamente, debaixo do sol, fazendo um trabalho pesado, cortando vigas para fazer um galpão maior, uma acomodação maior. E quando existem pessoas nesse particular, a obra avança. É importante que a gente queira pegar no machado. É muito bom. E quando você encontra uma pessoa que quer trabalhar, você logo a identifica. Ela tem esse desejo. Ela quer fazer a obra. Ela tem desejo por essas coisas. Ela se envolve. Ela se dá. Mesmo muitas vezes não tendo aparente capacidade. Eu lembro de uma história onde uma empresa ela foi contratada para poder desmatar uma grande área nos Estados Unidos, no tempo da corrida do ouro. Uma grande parte do centro-oeste dos Estados Unidos precisava ser desmatada, e aí então se contratavam firmas para poder fazer então esse trabalho de desmatamento. E aí então foram feitas entrevistas com lenhadores. Então tinha aqueles homens patolas grandes, não é? Com experiência no machado e tudo mais. E foram feitas experiências e tal, e fazendo aquela entrevista com cada um deles. E o último deles era um homem muito magro, franzino. E o entrevistador ficou assim meio desconfiado que aquele homem não tinha assim jeito para ser lenhador. E perguntou para ele assim: o senhor já trabalhou como lenhador? Ele falou assim: já. Você tem experiência? Ele falou assim: tenho, eu tenho uma larga experiência. Aonde foi que o senhor trabalhou como lenhador? Aí ele falou assim: eu trabalhei no Saara. Aí ele falou assim: no Saara? No Saara não tem árvores? Ele olhou para o homem e falou assim: agora não tem. Quando você quer trabalhar, existe sempre oportunidade para quem quer fazer. Nessa cena, um dos alunos cortava um tronco de árvore e acidentalmente, a Bíblia fala que o fio do machado saiu do cabo, caiu no Rio Jordão, e ele dizia assim: ai meu Senhor, o machado era emprestado, o machado perdido era de outro, ele não é meu, o que eu vou fazer agora? Você já se perguntou, meus irmãos, por que um incidente desses é registrado nas Escrituras? Qual que é a importância que a Bíblia dá e o que a gente pode tirar de um cortador de lenha que está cortando madeira e de repente perde o fio do machado e então acontece o milagre? Por que esse milagre é importante? Com tanto milagre importante para ser feito, por que esse milagre é importante e por que ele está na palavra de Deus? Por quê? Você sabe por quê? Porque o machado emprestado é sempre uma boa ilustração de todas as habilidades, toda a riqueza, todo o recurso, toda a capacidade que nós possuímos para poder fazer a obra de Deus. Você já considerou do que tudo que você tem, nada você vai levar com você deste mundo para o mundo vindouro? Você já pensou nisso? Considere, por exemplo, a casa onde você mora. É alugada? É própria? Não importa, você não vai levá-la. É nova? É velha? Não importa, você não vai levá-la. Ah, ela, pastor, ela está bem localizada, é na periferia, é saindo, não é, de Catanduva, é no centro. Não importa, você não vai levá-la. É apartamento? É casa? Você não vai levá-la. Considere, por exemplo, os seus bens. Seu carro, por exemplo, é bonito, é bom, você não vai levá-lo. A roupa que você está usando, você não vai levá-la. Você sabe que depois de 3 anos, quando exuma um corpo, o palitozão está lá inteiro, do jeitinho que foi enterrado, você não vai levá-lo. As joias, você não vai levá-lo. Os seus equipamentos eletrônicos, do qual você se gaba, não é? Olha só, dá uma olhadinha. Isso sim é que é celular, né? 4G, foto com 32 megapixels. Você não vai levar. Um tablet, notebook, cadeiras, bem nenhum você vai levar. Por quê? Porque tudo isso é emprestado. Você sabe uma outra coisa? Até mesmo o corpo que você tem, pelo qual a tua alma navega nesse mundo. A tua alma se comunica com o mundo ao redor. É emprestado.
O corpo é como uma nave que leva a sua alma, seu espírito, sua memória. Você vai usar esse corpo aí, meus irmãos, essa nave, até que ela não lhe sirva mais. Porque também te é emprestado. Tudo te é emprestado. Bens emprestados não podem ser levados desse mundo. Todos eles ficam aqui. Agora a pergunta é: quem é que nos empresta todos esses bens? É Deus, o nosso Criador. E por que Deus nos empresta esses bens que lhe pertencem? São dele, porque ele deseja que nós o usemos para cortar viga, para a gente poder fazer sua obra, para a gente poder realizar os seus propósitos, para expandir o reino de Deus. E aqui a gente chega num ponto crucial no ensino dessa passagem. O discípulo, ele chega a Eliseu, depois de perder o machado, e diz: ai, meu senhor, eu perdi o machado. E não era meu, era emprestado. O homem está desesperado. Ele sabe que perdeu algo de valor e perdeu algo que não era dele. O que nós aprendemos com isso? Não existe nenhuma riqueza, nenhum bem, nenhuma habilidade, nenhum recurso, nenhuma faculdade, nenhum dom que Deus tenha nos dado, que Ele não espere receber de volta. Você lembra quando Jesus contou a parábola das minas em Lucas no capítulo 19? A história é bem simples. É um homem nobre, ele distribui os seus bens para 3 de seus servos. A um ele dá uma quantia de dinheiro, e esse primeiro, com a quantia de dinheiro que lhe foi dado, ele consegue um lucro 10 vezes mais do que lhe foi dado. Depois então chega outro, recebe também uma quantidade de dinheiro, e ele consegue, com aquele dinheiro que recebeu, um lucro 5 vezes maior do que lhe foi dado. Mas há um outro, a Bíblia fala, a quem ele deu também uma porção de dinheiro, a Bíblia fala que esse terceiro, ele devolveu exatamente aquilo que havia recebido. E é interessante que ele faz uma acusação àquele que deu dinheiro para ele, ao seu senhor. Ele diz assim no versículo 21 do capítulo 19: fiquei com medo do Senhor, que é um homem duro de se tratar, tirando o que não é seu, e até tomando a colheita do que os outros plantam. Você já prestou atenção no que ele está dizendo aqui? Ele está chamando o seu senhor de ladrão. O Senhor ajunta aonde não espalhou, o Senhor colhe aonde não plantou. Quem é que colhe aonde não plantou, meus irmãos? O ladrão. Eu, quando tinha meus 14 anos, lá em Santos, tinha uma chácara de um japonês lá, e eu colhi o que não plantei. Colhi uns pepinos lá, um chuchu. Nunca plantei lá, e colhi. Colhi também um tiro de sal na perna, mas colhi. Quando você planta, você tem direito de colher. Mas quando você não planta, você não tem o direito de colher. E ele está dizendo assim: o Senhor colhe onde o Senhor não plantou, o Senhor ajunta onde o Senhor não espalhou. Que miserável esse servo, além de não fazer nada com a riqueza que lhe foi emprestada, ainda faz essa acusação absurda, dizendo que o dono da riqueza é arrogante, ele é petulante, ele é roubador, ele é aproveitador. O dono da riqueza responde: seu miserável, você devia usar a minha riqueza para você poder enriquecer também, rapaz. Você pelo menos, se você fosse um pouquinho inteligente, mas você é burro, você devia ter colocado pelo menos esse dinheiro no banco, para poder pelo menos render a correção monetária, pelo menos os juros eu teria recebido. O que nos ensina, meus irmãos, esse texto todo, junto com o texto de Eliseu? Nenhuma riqueza, nenhuma habilidade, nenhuma capacidade emprestada deixará de ser requerida por Deus. Deus vai pedir conta de cada capacidade, seja de um bem material, seja de um recurso, seja de um talento, seja de uma virtude espiritual. Tudo aquilo que nos é emprestado, o Senhor há de pedir contas. Muitos crentes do século 21, ao perderem o machado, eles dizem assim: ah, que pena, paciência, vocês lá vi, a vida é assim mesmo, sem machado não dá para trabalhar, estou fora. Há alguns que nem trazem o machado,
Nem trazem. Outros ainda chegam no Jordão, ficam deitados, dormindo, pegam no sono. A viga está lá, o trabalho existe para fazer, o machado está lá, mas o trabalhador está cochilando. Um dos maiores flagelos da igreja no século 21 é o crente sonolento. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito de Sundar Singh. Alguém aqui já ouviu falar? Sundar Singh? Ele é chamado de apóstolo dos pés sangrentos. Ele é um missionário hindu que se converteu. Ele conta no seu livro que há um certo lugar no Himalaia que nasce um tipo de flor que tem um cheiro, um perfume que é maravilhoso. As pessoas, quando chegam a sentir o cheiro dessa flor, se encantam, porque nunca sentiram um cheiro assim tão forte, um cheiro assim tão bonito, tão gostoso. E muitas das pessoas que visitam esse lugar, diz o Sundar Singh, eles querem passar a noite dormindo ao cheiro daquele perfume, daquela flor. Mas há também, ao emitir esse perfume, ela exala também um entorpecente, e a pessoa dorme profundamente, e ela é capaz de dormir durante 12 dias. E nesses 12 dias, ela acaba morrendo de fome e de sede. Morre dormindo. Muitos crentes pegam no sono embriagados por causa da tecnologia, muitos ficam entorpecidos por causa do trabalho, outros acabam se enveredando pelo caminho do divertimento, outros procuram ganhar riquezas, procuram o seu bem-estar, o seu conforto, e acabam então entrando num torpor mortal. A pergunta é, mas pastor, será que eu estou anestesiado? Será que eu estou nessa condição? Eu estou dormindo? Como é que a gente sabe se um crente está dormindo? O efeito de um crente dormindo, meus irmãos, é o mesmo de um corpo em estado de sono, de dormência. Quando alguém dorme, ela perde a identidade. Coloca 2 homens dormindo juntos. Um é um assassino, o outro é um homem comum. Olhando os 2 homens dormindo, quem você diz que é o assassino? Não dá para saber. Você não identifica. Não há jeito de você saber quando 2 homens estão dormindo quem é o assassino. Porque quando se dorme, se perde a identidade. Um crente, quando ele perde a identidade de cristão, quando ninguém mais sabe que você é cristão, ninguém identifica você como um cristão, você não tem mais características de cristãos, você não exala mais a identidade de cristão, você está dormindo. Quando alguém dorme, não tem a menor noção do perigo. É por isso que os acidentes acontecem. Pessoas colidem de frente com um poste, de frente com árvore, de frente com um caminhão, porque a pessoa no seu estado de sonolência, ela não discerne o perigo, estavam dormindo. Enquanto nós estamos acordados, ficamos alertas, nós temos reflexo, nós detectamos as ameaças, mas quando estamos dormindo, nós perdemos a noção. Como é que você explica a um crente que até outro dia trabalhava na obra, ajudava aqui e ali, chegava primeiro, saía, orava, estudava a Bíblia, e agora mal consegue vir ao culto? Como é que você explica isso? Nesses anos, meus irmãos, eu já vi muito disso acontecer. Quem que faz isso? O sono. Quando alguém dorme, não consegue realizar nenhuma tarefa importante. Você já reparou, quando uma pessoa dorme, ela não tem fome, não tem sede. Você só vai sentir fome depois que você acorda. Mas no estado de dormência você não sente nada. Você não tem noção dessas coisas. Não dá para sentir fome enquanto você estiver dormindo. Crentes adormecidos não leem a Bíblia, não sentem vontade de vir ao culto, sentem preguiça de fazer qualquer esforço espiritual. O sono mata a fome e a sede de Deus e acabam morrendo de inanição espiritual. Crentes adormecidos são facilmente devorados pelo diabo, porque está ao derredor procurando alguém para poder destroçar, e como não estão vigiando, são facilmente destruídos, são convencidos pela sua própria mente, são convencidos pelos seus próprios caminhos, não se dirigem mais pela palavra de Deus, são dirigidos pela sua própria vontade e intuição. Agora vamos voltar para o texto. Aquele moço disse: ai, meu Senhor, perdi o machado, era emprestado. Esse ai aqui é super importante, porque parte de um homem que sabe que tem que prestar contas de alguma coisa que lhe foi emprestada.
Esse homem pensa assim: sem o machado eu não posso cortar a viga, sem cortar a viga eu não cumpro minha missão, sem cumprir a minha missão eu não tenho como justificar o empréstimo do machado. Meu Deus, me ajude, o que eu vou fazer? Agora eu estou aqui, vendo os outros trabalhar, eu mesmo não posso, perdi o meu machado, não tenho como fazer. Essa atitude move o coração de Eliseu para ajudar o seu discípulo. Ele pergunta: onde foi que caiu? O profeta pergunta: onde foi? Onde foi que você perdeu? Aí ele mostra: foi mais ou menos aqui. Ele vai então, pega uma vainha, corta, joga na água e de repente o machado flutua. Ele diz: pegue e vamos voltar ao trabalho. Pegue-o e vamos voltar ao trabalho. Nessa cena existem dois elementos que não combinam. Ferro não boia na água, e o ferro boiou. E uma outra coisa: madeira não atrai o ferro, e a varinha atraiu o ferro para poder vir à superfície. O que as Escrituras estão dizendo com isso para nós aqui, meus irmãos? Deus é a única pessoa que pode se dar ao luxo de mudar a natureza das coisas por uma boa causa, por uma boa razão, para poder estender o seu reino, para poder glorificar o seu nome. Deus vai fazer o impossível para devolver uma riqueza emprestada perdida, se a atitude for: ai, meu Senhor, era emprestada. Era emprestada. O Senhor vai fazer o possível para poder devolver uma capacidade perdida. Se você disser: Senhor, perdi, eu não sei onde foi que eu perdi, mas perdi, eu acho que foi mais ou menos por aqui. Ele vai colocar a coisa da maneira mais simples e prática. Deus vai dar qualquer habilidade, Deus vai restaurar qualquer capacidade, se Ele encontrar no coração a seguinte atitude: Senhor, eu preciso fazer a Tua obra, existe uma viga para ser cortada, essa é a parte que me cabe nesse galpão que nós estamos construindo, eu estou pronto para o trabalho, mas eu não tenho machado, eu perdi o meu, de alguma forma eu desperdicei, Senhor, por favor me ajuda. E aí então Deus faz o machado flutuar na água, e Ele é o mesmo que pode restaurar habilidades perdidas. Para uma pessoa que quer se tornar útil para o seu reino e para a glória dele. Isso explica porque muitas vezes pessoas tímidas se tornam um leão para poder anunciar o reino de Deus. Isso mostra muitas vezes porque pessoas simples têm ideias brilhantes, transformadores. Pessoas pobres muitas vezes acabam enriquecendo a muitos, abençoando a muitos. Isso explica porque muitas vezes um pequeno povo, uma pequena igreja é capaz de transformar toda uma sociedade. Por quê? Porque eles sabem que existe uma obra a fazer e ninguém está disposto a deixar a mão do seu próprio machado. Eu vou ainda mais adiante. Eu não hesito em dizer para você que para Deus não faz a menor diferença se você pede muito ou pouco, se é grande ou pequeno, se é valioso ou barato, porque o nosso Deus é tão rico, meus irmãos, que você vai se cansar de pedir antes que Deus se canse em dar, se for para a glória de seu nome. Veja o caso, por exemplo, de Salomão. Acho interessante essa passagem. 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 7, o Senhor disse: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Vamos imaginar que Salomão, ele falasse assim: Senhor, eu quero todo o ouro do mundo. Vamos supor que fosse isso que ele pedisse. E ele então, e Deus chegasse e falasse assim: peraí, aí você quer me levar à falência. Aí, desse jeito você quer acabar comigo. Pede o que queres, mas também não é assim desse jeito. Não é? Você está pedindo demais. Assim também não. Aí você vai acabar com a minha poupança. Só um Deus absurdamente rico, meus irmãos, poderia chegar para um homem e dizer: pede o que quiseres. Pede o que quiseres. Salomão era bem jovem. Ele podia ter metido a mão na cumbuca de Deus, né, como diz o outro. Mas ele diz: Senhor, eu quero sabedoria para guiar o teu povo. É isso que eu quero. É isso que você quer, Salomão? É isso que você quer mesmo? Tem certeza? É. Quando você olha os versículos 11 e 12,
Diz assim: porquanto foi este o desejo do teu coração, não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo. É isso que você quer? Você quer sabedoria para poder julgar o meu povo? É para usar na minha obra? É para fazer o meu trabalho? É isso mesmo? Sobre o qual eu te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e também te darei riquezas, te darei bens, te darei honras, quais nunca nenhum rei antes teve, e nem depois de ti jamais há de haver. É disso que o apóstolo Paulo falava em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você viu isso? Infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, porque para Deus o que importa não é a riqueza que Ele dá, mas o que eu faço com ela é em função do reino de Deus e para que cresçam os homens diante dEle. Isso explica porque muitos cristãos, meus irmãos, vivem na miséria. Não é que eles não pedem, mas eles pedem para si mesmos, pedem mal. É desse jeito que acontece. Uma viga, meus irmãos, se junta com outra viga, vai se juntando com outra viga e logo então se torna um edifício. Era esse o trabalho que eles tinham que fazer. Cada um tinha que cumprir sua parte. Se um deixasse de fazer a viga, o prédio não ficava pronto. Se um deixasse de trabalhar, o prédio não se edificava. Cada um tinha a responsabilidade de uma viga, e na hora de levantar o edifício, não podia faltar as vigas. Você sabe qual que é o lugar mais rico deste planeta? Você sabe qual é? Não são os campos de petróleo do Kuwait, não são os campos de petróleo do Kuwait, não são os campos de petróleo do Iraque, não são os campos de petróleo da Arábia Saudita. O lugar mais rico desse mundo não são as minas de diamante e de ouro que estão na África. O lugar mais rico desse mundo não são os campos de urânio, as minas de urânio que estão lá na União Soviética. Por mais surpreendente que seja, os maiores depósitos de riqueza do nosso planeta estão bem perto de nós, a alguns quarteirões da nossa casa. Estão no cemitério, enterrados debaixo do solo. Ali existem sonhos que nunca se realizaram. Existem projetos que nunca saíram da prancheta. Existem músicas que nunca foram compostas. Existem quadros que nunca foram pintados. Existem invenções que nunca foram usadas para abençoar ninguém. Existem descobertas que nunca foram descobertas por ninguém. Tudo porque não foram colocados em prática. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se durante a mensagem que nós pregamos aqui, você se identificou e você disse assim: pastor, eu acho que eu estou com o meu machado enferrujado. Ou você pode dizer assim: pastor, eu perdi meu machado. Em algum lugar eu perdi. Eu quero fazer um convite para você. Não deixe no fundo do Jordão aquilo que muitas vezes Deus colocou na tua mão para você usar para cortar viga. Não deixe também para o cemitério ser aquele lugar onde vai acumular essas riquezas que nunca foram colocadas em prática. Não deixe para daqui a alguns anos você começar a olhar a sua vida e você ver, por exemplo, que a sua viga foi abandonada na margem do Jordão porque você não cumpriu o seu papel. E ainda existem outros que nem machado tem, mas podem dizer assim: Senhor, eu gostaria de fazer a tua obra. O Senhor me empresta um machado? E eles precisam ser despertados. E outros podem dizer então para Deus assim: Senhor, eu até gostaria de fazer a tua obra, mas eu perdi o meu machado. Se essa for a tua pergunta, e essa for a tua posição diante de Deus, se você disser assim: Senhor, uma vez eu tive um machado, mas eu o perdi. Uma vez eu tive um ministério, mas eu o enterrei. Uma vez eu tive uma responsabilidade, mas eu a perdi. O Senhor vai fazer uma única pergunta para você. Ele vai perguntar para você: aonde foi que você o perdeu? E se você disser: ali, Ele vai fazer aquilo que você perdeu ser restaurado novamente. E vai dizer para você: pegue-o,
e vamos ao trabalho. Existe uma obra para ser feita. Meus irmãos, a pior coisa que existe dentro de uma igreja é quando você tem a noção ou a impressão que você está fazendo a obra de Deus sozinho. A pior coisa que existe. Esse ano nós vamos ter muitos desafios, meus irmãos. Esse ano nos aguardam muitas coisas. Existe uma viga para cada um de nós aqui. Existe um trabalho para todos nós. Não existe lugar para desocupados na obra de Deus. Sabe o que acontece? O Senhor, quando Ele vê um desocupado, Ele fala assim: você quer trabalhar? Vamos lá. Tem aqueles que entram logo cedo, outros ao meio-dia, outros entram até na última hora, não é? Eu estava conversando com meu pai esses dias, a respeito da conversão dele, e eu falei: pai, como é que o senhor está na fé? Está feliz? E ele falou para mim assim: eu me sinto como aquele que entrou na última hora. Eu falei assim: mas pai, mas pelo menos o senhor entrou. Existe um trabalho para ser feito, existe uma obra para se cumprir, e você não foi chamado para ser espectador, meus irmãos de culto. Você foi feito para ser igreja do Senhor Jesus, para trabalhar no reino. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Agora é momento de você olhar para a sua própria vida, de você observar a você mesmo. Olhe para o seu próprio coração. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo eu na obra de Deus? No reino de Deus, o que estou eu fazendo? O que estou eu fazendo junto na congregação dos santos, daqueles pelos quais eu me reúno, daqueles pelos quais eu me identifico, daqueles pelos quais eu digo eu congrego junto? O que você tem feito? Meu irmão, existe uma viga para você cortar, existe um trabalho para você fazer, existe uma obra para se executar. A todos o Senhor deu alguma coisa para poder reproduzir. Ao que menos deu, Ele deu um pelo menos, mas Ele deu. E Ele quer que você de alguma forma multiplique isso que Ele deu na sua mão. É importante que nós tenhamos essa consciência, meus irmãos. Por isso, olhe para si mesmo, olhe para você e diga: meu Deus, eu quero estar na Tua obra, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que esteja não dando palpite, que não fique colocando defeito naquilo que é feito, mas me dá uma viga, Senhor, para eu cortar. Ajude-me, Senhor, me dá um machado, por favor, Senhor. Ajude-me, meu Deus, que eu possa ser útil na Tua obra. Eu não quero morrer, meu Deus, com as minhas ideias. Eu não quero morrer, meu Deus, com o meu ministério. Eu não quero morrer, meu Deus, o meu ministério estar enterrado debaixo do solo, debaixo de 7 palmos. Não, eu quero saber, Senhor, que as habilidades que o Senhor me deu, a capacidade que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor me deu, as responsabilidades que eu sei que estão sobre mim, elas estão sendo executadas para a Tua glória, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, nessa noite. Ajude-nos, porque eu sei, Senhor, que quando nós tivermos essa consciência, o recurso também virá, a capacidade também virá, Senhor, o entendimento também virá, a sabedoria também virá. Nós sabemos que a obra é grande, Senhor, mas nós não podemos, meu Deus, mensurar a obra pela nossa capacidade. Nós precisamos medir a nossa capacidade pela obra que o Senhor nos dá, e pedir que o Senhor então aumente a nossa capacidade, Senhor. O Senhor aumente, meu Deus, as nossas habilidades, e o Senhor possa nos fazer útil para o Teu reino. É o nosso rogo, Senhor, é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.